Olá, sexto ano, sejam bem-vindos aí à nossa nova matéria de artes, entendeu? Que é a última matéria do ano, então força, coragem para a gente chegar lá e a gente poder descansar aí nas férias, ok? E como ninguém tá com mais energia para nada, né? Eu vou já começar aqui a, a demonstrar aí para vocês do que eu estou falando. O nosso capítulo é o capítulo 8, que a gente vai ver agora, né? Mostrando as linhas, as cores e as formas, ou seja, todas aquelas paradas que a gente tem para usar dentro da composição de seja lá o que a gente está fazendo ali de arte visual. Quando vocês fazem um desenho, talvez vocês nem parem para pensar, mas vocês estão utilizando tudo isso aí na obra de vocês. E da mesma forma, os artistas também. Então, essa obra aqui, por exemplo, né, esse quadro aqui do Kandinsky, ele é uma grande confusão, né? A gente olha para ele, a gente não entende muito bem do que ele está falando, né? Mas a gente tem isso porque ele misturou cores, formas, linhas, né? Diferentes. Uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma cor mais escura, uma cor mais clara, uma cor que está meio fazendo um degradê aqui, um gradiente, e uma outra cor que está sólida, uma cor brilhante, tipo esse roxo aqui, uma outra cor menos brilhante, tipo esse cinza, e por aí vai, né? Então, por mais que essa obra dele aqui, ela não tenha uma figura óbvia da gente entender, ela não esteja passando um, um sentido tão claro, né? O simples fato da gente olhar para essas cores, essas linhas, essas formas, já passa alguma coisa para a gente, né? Pelas cores, por exemplo, eu sinto essa imagem como sendo uma imagem meio alegrinha. É algo que você colocaria, sei lá, numa parede, que você olhasse para aquilo ali, você ia se sentir mais alegrinho, sei lá. Tem um quê de desenho de criança também, né, que torna bonitinho. Então, uma outra obra sem imagens, né, mais abstrata, tipo alguns outros artistas fazem, poderia usar cores mais escuras, por exemplo, e formas mais distorcidas, menos retinhas e tal, e aí propiciar para a gente uma sensação diferente, né? Uma sensação mais pesada, mais, sei lá, que desse medo ou que desse ansiedade, alguma coisa assim. Então, os artistas eles vão prestar atenção em todos esses detalhes para fazer obras expressivas, né? Os elementos que a gente vai ter, né, para fazer a composição são a linha, a forma, a textura, a cor e as tonalidades. Com isso, eles vão auxiliar na mensagem que eles querem passar, na sensação que eles querem provocar. Uma linha, por exemplo, que nós teremos, né, é a linha... perdão, uma das coisas que a gente tem, por exemplo, seria a linha. Esse artista aqui, ele faz... Olha como tem uma linhazinha que está por aqui, ó, que está mais apagada, e uma outra linha por aqui que está mais clara, né, mais óbvia, mais visível, né? Olha como essas linhas daqui estão entrelaçadas e essas linhas daqui estão separadas. Isso dá a impressão, né, de duas pessoas ali se misturando, se juntando para provavelmente se dar um beijo, se dar um amasso ali, né? Essa linha demonstra um pouco isso, né? Então a linha é curta ou longa, reta, curva ou sinuosa, fina ou espessa. Assim ela dá expressividade a desenhos. Esse artista, Oscar Schlemmer, que está aparecendo ali, ele brinca muito com a linha. A textura é algo que você pode usar, ou a textura mesmo física, né? Tipo, você deixar coisas coladas ali na tua imagem, usar materiais nos quais seria possível passar a mão, né? Para você sentir eles, ou você pode usar a tinta mesmo para dar uma impressão de textura. Esse artista aqui, o Gustav Klimt, é bastante conhecida essa obra aqui, principalmente, né, do beijo. Você tem tinta, é basicamente tinta, só que em alguns lugares ele fez quadradinho, em outros lugares ele fez bolinhas, né? Em outros lugares ele trocou a cor que ele estava usando, a bolinha é maior ou menor, etc. E isso dá a impressão de que aquilo ali é feito de outras coisas, né? Parece que, sei lá, tem umas... Esse aqui, por exemplo, poderiam ser umas tampinhas de garrafa, né? Não dá uma impressão de que se você passar ali vai ser tipo uma tampinha de garrafa? Isso aqui, né, se você passar a mão nesse pedaço daqui, né, dá uma impressão tipo de uma lixa, dá a impressão de que ele vai ser áspero, enquanto que esse aqui dos quadradinhos parece, sei lá, um azulejo, então dá uma impressão de que vai ser liso. Mas, na verdade, aquilo ali é tudo tinta.
Então é tudo essa tinta óleo sobre tela. Simplesmente por ter sido mais carregada em alguns lugares ou ter adotado formas diferentes em alguns lugares, você vai ter essa impressão de textura. A forma em si, ela também vai dar outras impressões ali, né? Ou formas geométricas, ou formas orgânicas, que são as formas encontradas na natureza, como, por exemplo, espirais, que remetem às flores, né? Ou coisas mais sinuosas, assim, tipo um corpo de uma pessoa com cintura, ou então outras formas que são totalmente abstratas e não tem nada a ver com isso, né? A variedade de formas vai criar várias composições visuais diferentes. O Piet Mondrian, por exemplo, um polonês, né? Ele ficou conhecido por usar essas formas geométricas, assim, e com isso dá impressões específicas ali porque ele está criando. Mas as obras dele também são meio difíceis de entender, né? Porque você só vê as formas e você não vê figuras óbvias, assim, tipo o corpo de pessoas e etc. Mas olhando muito e estudando o que ele fez, etc., você consegue compreender um pouco. E por último, não, aí a gente também tem a cor, pelo último, a gente tem a cor, né? Olha como fica marcado o fato de você ter o fundo aqui amarelo, né? E esse fundo daqui vermelho faz com que a gente olhe direto para o rosto da moça quando a gente olha para essa imagem. Então a cor, ela chamou a atenção. E dependendo do que você usa, né? Se é uma cor brilhante, se é uma cor escura, se é uma cor mais alegre, tipo amarelo, ou se é uma cor mais pesada, tipo marrom, ou se é uma cor mais sentimental, tipo azul e roxo, você também vai conseguindo fazer impressões diferentes na sua obra. Alguns artistas conhecidos por isso, né? O Paul Gauguin, Henri Matisse, Claude Monet, Yves Klein, Paulo Pasta, etc. Por último, as tonalidades. Principalmente quando você tem a mesma cor em vários espaços, né? Você colocou aqui esse cinza mais um pouco mais azulado e um pouco mais claro, esse outro cinza aqui mais assim cor de concreto, esse preto aqui, preto ou acho que na verdade é um cinza muito escuro, né? Esse cinzinha bem claro aqui, quase branco. Então, com essas paradas todas misturadas, você vai compondo os espaços diferentes da obra, você vai conseguindo criar ilusões de volume, profundidade e distância, dar uma atmosfera mais dramática ou mais tranquila, demonstrar uma parte da obra que ela é mais, sei lá, importante ou menos importante, ou onde está acontecendo alguma coisa mais triste ou feliz, ou profunda ou rasa, ou por aí vai, né? Você teve até um movimento artístico chamado tonalismo, que era extremamente focado nisso, né? Criar atmosferas enigmáticas com esse recurso. E com isso a gente vai aqui, né, para o nosso exercício. Então, pausem aí para fazer. Observe as seguintes obras, escreva abaixo de cada um quais dos elementos visuais são predominantes, né? Essa obra daqui são as formas e as cores, da esquerda, e essa aqui do Vincent van Gogh a cor e a textura. Esse aqui, da Beatrix Potter, é linha e tonalidades, né? Enquanto que esse último aqui são as tonalidades. E por aí você vai. Então é tudo no azul, né? Mais um azul diferente do outro. Tudo no rosa, mais um rosa diferente do outro. E esse aqui também tem as linhas para marcar, esse aqui não tem. Então, os artistas eles vão usando isso de várias formas. Ok? Com isso, a gente chega nos artistas que eles usam essas características, eles focam tanto nessas outras características todas, cor, linha, forma, etc., que eles não se importam mais de fazer imagens reconhecíveis. Não tem, olha essa imagem aqui, por exemplo, do Clint, da Ilma af Clint. Ela não é do Gustav Klimt, que eu falei lá atrás, é porque eu ouvi o sobrenome primeiro e eu errei. Mas ela não está focada em mostrar uma pessoa interagindo com uma outra pessoa, um lugar da natureza que ela viu. Não, ela juntou formas, juntou cores, juntou tonalidades e etc. E com isso ela deu a cara disso aqui, né?
que você olha para isso, você sente alguma coisa, por mais que eu não sei exatamente do que ela está falando, nem vocês. Então, por isso a gente fala que é um trabalho abstrato. Ele é um trabalho focado simplesmente em mostrar esses elementos envolvidos, sem necessariamente reconhecer como uma figura. E aí, quando a gente tem a arte mais tradicional, né, que está representando uma pessoa, está representando um lugar, um objeto, um bicho, alguma coisa assim, é arte figurativa. Prestem atenção nessa diferença, que ela é bastante importante, né? E a gente tem como um exemplo de um cara que fazia uma coisa bem abstrata, o Vassily Kandinsky, que é aquele que estava na capa ali do coisa, e que também tem uma obra dele aqui aparecendo no fundo, ok? É isso, por hoje é só, né? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado por estarem aqui até esse momento, e uma boa semana para vocês. A gente se vê, ok? Abraço.